Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Convidado dessa semana não é um convidado, é um amigo. Baiar, Com certeza. um buzeiro. Que prazer te ter aqui no Por 360 Entrevista. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço essa honraria aqui. Você é um jovem que se despontou assim, repentinamente, eu diria, mas que abraçou com muito sucesso essa sua nova carreira. Eu conheço você faz alguns anos. Não muito, alguns anos. Então, parabéns pela sua atividade, pelo seu sucesso. E estamos aqui para responder o que for possível. Primeira coisa que eu quero que você me responda, já vou fugir da pauta aqui pela amizade que a gente tem. Você é um grande líder do setor portuário, você sabe disso. Você é uma grande liderança do setor portuário. Isso é o que dizem, né? E você é uma das poucas lideranças, e aí eu vou fazer esse meu depoimento aqui, que tem essa habilidade de transferir para essa nova geração que está chegando todo o teu conhecimento, né? E uma habilidade sem protecionismo, né? Uma habilidade que realmente fala aquilo que precisa ser dito, né? Eu costumo dizer que quando eu tinha meus 20 anos, você sabe disso, Baiar, né? Eu tinha meus 20 anos, eu instalei o primeiro sistema de câmera sem fio na Transbrasa. Você apostava em tecnologia naquela época. Sem dúvida alguma. Não sei se você vai se recordar, e muitas vezes eu ia lá e aprendia com você, porque quando você tinha que cobrar, você cobrava, né? E cobrava veementemente para que você tivesse a responsabilidade de entrega, né, de entregar aquilo que você prometeu. Eu ouvia isso de você. Se você prometeu, você entrega. E você tem essa habilidade. Tá faltando isso nas lideranças que a gente tem dentro do setor portuário para que a gente possa ajudar essa nova geração que está chegando no setor, Baiar? Quero começar por aí, se você me permitir. O que eu posso dizer a você é o seguinte: tudo isso é uma questão de aprendizado e de observação. Eu comecei muito cedo como office boy, e eu sempre dizia o seguinte: olha, seja lá o que for, eu quero ser o melhor. Eu vou me esforçar para fazer o melhor possível, não é? E, por outro lado, essa história de cobrança que você falou, eu fui muito cobrado Claro. a minha vida inteira. Quando eu não fui cobrado por terceiros... Mas é uma cobrança eu fui do bem, tá, cobrado Baiar? por Quando eu mim falo, mesmo. é a cobrança do bem. Exatamente. Cobrança do bem. Sempre, até hoje, eu me cobro. E uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, existe uma grande diferença entre ser chefe e ser líder. Claro. E isso é muito importante, que essa garotada está despontando agora, curso universitário. Hoje está muito mais fácil do que na minha época você fazer um curso universitário. Então, esse pessoal todo sai melhor preparado, pelo menos em termos de escolaridade. Mas é preciso dar uma gramada, não é? Chão de fábrica, andar pela rua, Colocar um pouquinho de apanhar gasolina, né? chuva, Colocar botar gasolina gasolina para você ver como as coisas funcionam, porque nem sempre aquilo que você, de certa forma, aprende numa sala de aula ou aprende, não é exatamente a realidade da vida. Então, muitas vezes você toma um aperto, ou toma uma esculhambação de alguém, de uma chefia superior ou alguém, etc. O sujeito fica muitas vezes revoltado e etc. Mas tem que olhar de uma outra forma, porque eu não acredito que muitas pessoas façam isso até de uma forma rancorosa, com algum tipo de maldade, De maneira alguma. Está querendo ser maior do que o outro. É uma questão de que hoje não está fácil
Você só cobra quem tu gosta, Baiar? Não, bom, isso é uma outra coisa também. Isso Eu te conheço eu há já muitos repeti, anos. eu já escutei Eu falo isso pra todo milhares mundo. de vezes. Se o já Baiar não te escutei. cobrar, é sinal que tu não tá nem no radar Então, dele. Agora, se ele te cobrar, verdade, porque ele mas eu gosta acho de ti, ele quer teu bem. Mas não é só, eu não sou só eu. Eu acho que qualquer pessoa que Claro. cobra Pro bem. exatamente por bem, com esse propósito. Se você não gosta, pouco tanto faz, né? Não tá nem aí. Eu toquei nesse ponto, Baia, porque eu já falei isso publicamente em outras oportunidades e eu te considero um grande mentor do setor Obrigado. portuário. Você sabe disso, o quanto eu aprendi com você, desde quando eu ingressei nessa área de comunicação. Muitas vezes eu te ligava, te pedia um conselho, a gente se falava e... Maxwell, não é por aí não, não é por aí não, não vai ali não. Daí voltava pra cá e a gente se acertava e batia um papo, sempre de uma maneira muito produtiva. E eu vou te confessar, quando houve o anúncio do projeto Santos Vivo, né? Eu fui pesquisar e fui questionar algumas pessoas e me disseram, é um projeto lá do Baiar. Eu falei, Baiar não para. Não é possível, Baiar. Não é possível. Então, assim, eu fiz questão de te chamar aqui para bater esse papo, para entender o que é o projeto Santos Vivo, né? E, na verdade... Não vai parar nunca, Baiar. Tu não para nunca. Tá sempre um projeto novo, algo novo acontecendo. Assim, empreendedorismo na veia. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: a roda eu não vou inventar, mas eu tenho algumas ideias que de vez em quando ainda aguçam. Eu acordo de manhã e falei, puxa vida, não é possível, eu preciso dar uma sossegada. Às vezes eu acordo, tenho vontade de escrever alguma coisa, não é? Então, essa motivação não é pelo fato de eu quero ganhar mais dinheiro, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. E eu tenho certeza disso. Então, eu tenho uma vida muito O que te modesta, impulsiona como é outra realização? qualquer. Realização, exatamente. Só isso. Você mais quer nada. realizar. Quero realizar, não é? Você vai me permitir fazer... Quantos anos você tá, Baiar? Eu vou fazer 84 esse ano. 84 anos. E ele tá com 84. vontade, de realizar, ele não quer nem se aposentar. Eu já teria pego o barco do Baiar, que eu sei que ele tem um barco, já me convidou em algumas oportunidades para ir. Não fui ainda, mas eu quero ir, já tô fazendo convite público aqui e já estaria aposentado. Essa hora tava em Ilhabela, tá, Baiar? Com certeza. Mas no teu caso, você quer realizar. O que é o Santos Vivo? Bom, olha só, o Santos Vivo remonta à época do prefeito Beto Mansur. E conversa de botequim. Pô, como é que pode Santos, com uma costa enorme, um monte de praia, estuário, etc., não ter uma marina? Olha aí, O é Yacht verdade. Clube de Santos fica no Guarujá. Pô, que desdouro. Onde já se viu um negócio desse? Queria que você projetasse alguma coisa em termos de marina, enfim. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos a Ponta da Praia, que é uma coisa maravilhosa. E tá crescendo cada vez mais. Muito pouca gente, é da minha época, que conhecia o trampolim de concreto lá, que algumas pessoas, infelizmente, acabaram até Nem falecendo. sabia que existia. Existia Não, trampolim de lógico, concreto na ponta da praia? Entraram 3, 4 plataformas que a gente fazia salto ornamental treinando lá na ponta da praia. Esse é Baiar Né? Musseiro. Então, o que acontece? Naquela época, o Beto me pediu, partindo de uma ideia de um que o guia corrente apareceu agora essa expressão, mas é mais fácil você entender. Porque qual é a ideia? O guia corrente ele propõe uma disciplina nas entradas e saídas da maré com o propósito de levar para mais longe a toda a parte ruim do estuário, que a dragagem nem sempre consegue levar, demora, etc. Os sedimentos de um modo geral. Então, esse projeto foi feito há 22 anos atrás. Entraram diversos prefeitos, entraram alguns governadores e todos eles achavam maravilhoso o projeto. Pô, vamos fazer. E nada
de possibilidade de ser feito, até que houve uma alteração na legislação e surgiram os Terminais de uso privativos. de uso privativo, começando com carga, não é? Sim. E aí eu falei, puxa vida, mas Tá aqui uma janela. passageiro, segundo os meus colegas que se autodenominavam carroceiro, que era o pessoal, o Manuel Lopes Pinheiro, o Arlindo da Ideal, enfim, aquela turma da velha agora do transporte rodoviário de carga, não é? do sindicato, eles falaram, olha, a maior carga que existe é a humana. Porque não precisa de empilhadeira. O passageiro é uma carga. Ele é uma carga. Ele é uma carga. Entra e sobe sem precisar de máquina, de empilhadeira, guindaste, esse é o melhor do mundo. Então, isso ficou uma piada, mas não deixa de ser... Sim, um fato. Bom, então, aí o que aconteceu? Nesses primeiros 10 anos de Intermodal, nós produzimos um projeto, na época o Nelson, que era um arquiteto, a gente começou a conversar e falou, Nelson, rabisca aqui, rabisca ali, etc. E aí, com muitas horas de voo de helicóptero, fizemos uma série de fotos da Ponta da Praia e baseado em alguns cruzeiros que eu fiz partindo de Miami e partindo de Lauderdale, eu comecei a observar uma série de coisas e fui aprimorando aquele projeto. E conseguimos fazer uma maquete que durante 10 anos na Intermodal ela ficou exposta. Inclusive essa maquete foi fotografada e etc. E até hoje nós temos lá na empresa. O tempo todo passou e com o advento do IPTUR, nós fizemos muitas alterações e muitas melhorias nesse projeto e ainda estamos trabalhando Sim, claro. nesse detalhe. Mas, realmente, com o advento do IPTUR, nos deu, digamos assim, um espaço, uma visão de que seria possível tornar realidade esse sonho. E onde seria implantado esse projeto? Ali na Ponta da Praia? Na Ponta da Praia, por exemplo, deixa eu ver aqui o nome da... Ali a gente tem o terminal da ADM... Eu tô olhando, tô na Ponta da Praia, ele tem uma balsa, né? Ele vai pra... ali né, já é mais do que Ponta da Praia, ali já é o fim da Ponta da Praia. É o fim da Ponta da Praia. Eu tô falando no começo. Você tá olhando ali em frente Eu tô olhando, por exemplo, ali em frente ao restaurante Tertúlia, ali... Um pouco mais adiante do Tertúlia, no sentido São Vicente. Tá. Ele ficaria entre o Tertúlia e o Aquário. Ah, ok. Em frente ali, como é o nome? Não é Isidoro de Campos, é um outro nome, mas ali. próximo a Trabúcia ali, talvez? Não, mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá. Um pouco mais pra cá. Então... Seria um terminal ali como se fosse meio offshore ali, algo nesse sentido? Não, é um terminal de passageiros mesmo, é um waterfront, a exemplo da ópera de Sydney, que ficou mundialmente conhecido por ocasião da Olimpíada. Então, nós ali temos um centro receptivo de turismo, não é? Tá. Nós temos atracação simultânea de cruzeiros, navios de cruzeiro? Três navios de cruzeiro e todo um complexo de marina, de restaurantes, de toda a infraestrutura que você vê, por exemplo, num terminal de passageiro em Miami, Lauderdale, etc. Em Miami é muito comum você ver, nos Estados Unidos a gente vê e acompanha isso. Barcelona, idem. Na própria Europa a gente vê isso também. Mas aí eu tenho que te fazer alguns questionamentos. Isso não atrapalharia ali o fluxo de entrada e saída do canal de navegação do Porto Santos? Absolutamente. Então, o que nós fizemos? Nós avançamos na ideia e começamos a já contratar uma série de estudos, entre eles o que deu início e nos deu a segurança de tocar o projeto para frente, foi a contratação da USP, exatamente para ver o problema de risco, atracação, desatracação, fluxo de entrada, saída, etc. E eu vou te dizer que até um pouquinho do nosso aprendizado de vela, de velejador,
solucionou uma situação que a USP tinha um posicionamento do projeto de uma maneira não muito correta, digamos assim, e que fomos nós mesmos que apresentamos isso. Claro. E que deu uma margem de risco muito grande. E aí um simples reposicionamento, digamos, vamos falar de navio, na proa do navio, puxando um pouco mais para a direção da Fortaleza Itaipu, puxando um pouco mais para sul, para oeste, não, puxando para bombordo, então. Para bombordo. Para bombordo. E esse risco caiu para 1%. Mínimo. Então, mínimo. Então, foram feitos todos os estudos, inclusive um dos comandantes da MSC, o Preciosa, se não me engano, o comandante é casado com uma sobrinha do Barzinho, que trabalha na MSC. Barzinho, seu filho? Meu filho. E nós chamamos, pedimos auxílio para ele. Poxa, você ajuda a gente aqui nos estudos. E ele veio da Itália, uma oportunidade que não estava navegando nem nada. E ele veio e acabou por fazer parte da equipe que fez toda a parte que são os engenheiros da USP, o pessoal o estudo de viabilidade ali para a implantação daquele terminal. E aí fica uma dúvida, quando a gente fala em um TUP, é um terminal de uso privativo, onde você tem uma área, e aí você faz a instalação dessa área e toda a infraestrutura em torno é responsabilidade do TUP, né? Lógico. Isso é o regramento. Tem dinheiro do governo. Exatamente, é uso privativo, né? Exatamente. E aí quando a gente fala na implantação de um local como esse, né, para receber não só as marinas, mas cruzeiros também, as pessoas ficam imaginando aonde vai ser feito, onde é a área, né, onde é o terreno, onde é o local específico. Isso vai ser uma implantação offshore, ou seja, ele vai estar na água, é isso? Vai estar na água. Na água, e ele vai dar acesso à terra por intermédio de uma plataforma. Não, eu vou explicar direitinho para você. Você sabe que a imagem fala muito mais, claro, mais não tenha do dúvida. que qualquer outra coisa. Mas como a gente está aqui ainda também, não tem imagem, lógico, não tem imagem, quem está nos ouvindo está curioso. Fala assim, poxa, curioso, exatamente. O Maxwell e o Baé estão falando que vai ter um terminal de cruzeiro ali na ponta da praia. Então, aonde? Né? A pessoa já está vislumbrando ali. Legal. Primeiro, o que é um negócio? O espelho d'água. Nós entramos com uma solicitação de reserva do espelho d'água com uma determinada planta, junto ao SPU. Discutimos isso um bocado de tempo, demonstrando nosso interesse, e a partir do momento que você já tem os estudos preliminares, sim, e inclusive com a aprovação da própria USP, isso foi, constituímos todo o processo, etc., e demos entrada na ANTAQ. Tá. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Exatamente. A ANTAQ teria que aprovar, digamos assim... A implantação desse projeto naquela localidade. Isso, no momento em que a ANTAQ... Aliás, ficaram 2 anos na ANTAQ isso. Olha, eu vou dizer para você que foi muito legal ter ficado esses 2 anos, porque eles se escarafuncharam de tudo. Olha, nós fomos para Brasília, sei lá, umas 10 vezes, tivemos o pessoal aqui, então não... Estressou o projeto, estressou o projeto. E quando da aprovação do projeto, essa aprovação, ela não resta uma vírgulazinha de dúvida com relação ao assunto. Mas, de uma maneira mais esclarecedora a respeito... Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer uma mágica? Vai transformar água em terra? Bom, Dubai faz isso, né? Mas é exatamente isso. Dubai já faz essa mágica. Lógico, é evidente, guardadas as devidas proporções, o que nós vamos fazer é exatamente o que Dubai fez. Porque os holandeses, o pessoal que faz a dragagem, estiveram conversando conosco já uns 2 anos atrás, e eles ficaram extasiados com a ideia. E, obviamente, naquela oportunidade, eles me proporcionaram até uma viagem para o Panamá para conhecer um projeto idêntico deles lá,
com fins imobiliários, exclusivamente Olha só. residências de alto padrão, apartamentos, etc, etc. E eu fui conhecer um negócio lá. Bom, é óbvio que para mim aquilo que eu vi não era novidade nenhuma, porque eu já tinha isso na minha cabeça há algum tempo. Então, Esse projeto foi aprovado pela ANTAC. Ele foi aprovado pela ANTAC, não é? E nós estamos agora na fase do contrato de cessão, que a aprovação já foi para o Ministério do Esporte. Está lá com a secretária Mariana Pescatori, que você conhece muito bem. Então, nós estamos aguardando sermos chamados para o contrato de adesão, porque todos os estudos de viabilidade técnica, econômica, tudo isso, nós já antecipamos e gastamos uma graninha boa em todos esses estudos. O que não é barato um estudo desse, né? Hoje, por exemplo, nós prorrogamos um estudo com a GV, que é um estudo concorrencial, que foi uma das virgulazinhas que foi colocado na aprovação da ANTAC. E nós já tínhamos nos antecipado. E hoje assinamos um contrato para a GV, então, providenciar esse tipo de coisa. E tudo isso... Você falou de estudo, concorrência, enfim, mas eu me preocupo no investimento, né? Quando a gente vê o investimento que foi feito em Dubai, vou voltar lá, né? Não foram investimentos pequenos, como você mesmo pontuou, devido guardando as devidas proporções. Um investimento desse, eu fico imaginando que não é um investimento pequeno, né? Como olhar a viabilidade disso? É capital estrangeiro, capital nacional? Como é que o teu grupo está olhando para isso, Baiar? Eu costumo dizer que capital não tem pátria. Eu já fui procurado por alguns investidores internacionais? Alguns investidores, inclusive ingleses. Então, a gente tem mais ou menos uma prévia do que poder-se-ia gastar. Qual o valor do investimento, Baiar? Eu diria que em dólar com taxa de hoje gira em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E aí como é que fica a parte de concessão? Não seria uma concessão da área ali? Como ele é um TUP, você pode usufruir sem um prazo determinado? Não, eu vou usufruir eternamente, porque... Sim, porque ele é um TUP. Pelo TUP. É uso privativo, você vai fazer esse investimento... Eu vou pagar pelo espelho d'água. Sim, né? E aí você vai ter um retorno de investimento aí em 20 anos, 30 anos. 30 anos, E depois enfim, vai explorar isso. E vamos explorar isso. Mas tem algumas coisas desse projeto que, por exemplo, a própria autoridade portuária, já há alguns anos, fala muito numa linha corrente, guia corrente. O que é isso? É como se fosse um cais que vai disciplinar a saída das águas do estuário com a propósito de levar o sedimento embora. E isso sempre... Eu nem sabia disso, mas existe um projeto na companhia onde eles estavam já prevendo um orçamento para fazer esse guia corrente. Aí chega a Transbrasa, chega o seu Baiar lá e diz, vocês não precisam fazer, nós vamos dar de graça para vocês. Incluiu isso no teu projeto. Tá certo? Porque sem o guia corrente, duas coisas não acontecem. Sem o guia corrente, a gente não faz o IPTUR e a CODESP não chega nos 17 metros. De aprofundamento do canal. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso são os engenheiros da própria companhia. Não é? Eu falo que o IPTUR não sai se não tiver guia corrente. Aí é o meu caso. Então, no final do dia, o teu projeto ele resolve o problema do calado do porto, é isso? Sem dúvida alguma. Consequentemente, você abre a oportunidade para novas rotas de cruzeiro para o nosso país. O tempo passa muito rápido quando o papo é bom. A gente está chegando ao final do nosso programa, Baiar, mas eu tenho que te perguntar, como é que fica a atratividade? Porque hoje, francamente falando, você
acabou de pontuar que você fez cruzeiros em Miami, Fort Lauderdale, a vida já me proporcionou essa oportunidade também. E a gente percebe a diferença gigantesca Brutal, né? que existe nos cruzeiros lá fora comparado com os cruzeiros que a gente tem aqui no nosso país, né? Aqui a gente tem 2 operadores, que são MSC e Costa, né? São os únicos 2 operadores, com navios... alguns novos, outros nem tantos, mas assim, a gente não tem a variedade de serviço que existe lá fora, principalmente por outros operadores. A tua proposta é atrair também, efetivamente, novos operadores para o Brasil ou concorrer com o que já existe? Não, na verdade nós já tivemos contato com 4 operadores. Todos eles que já são conhecidos aqui do Brasil, alguns não vêm mais, outros vêm raramente, mas nós já conversamos com 4, não é? E, obviamente, já nos sinalizaram o que efetivamente eles precisam, não é? E isso faz parte dos estudos que nós fizemos, obviamente, não é? Então a proposta seria abrir mais mercado e não concorrer com o mercado atual. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho alguns números aqui, só para você ter uma ideia, o PDZ do Porto, ele projetou... Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário. Exatamente. Ele projetou, em 2040, ter 844 mil cruzeiristas. Uau! Embarcando no Porto de Santos. Quase 1 milhão. Para você ter uma ideia, temporada 22-23 passou pela Cocais 884, nem vou desprezar os 500 e pouco, 884 mil. Ou seja, o que estava projetado lá já ocorreu em 22. O hub Porto de Santos de embarque e desembarque já chegou com sobra em 2040. Sem dúvida. Essa turma toda aqui embarcou em 143 escalas. Agora, olha só o que eu vou te dizer. Existe a Cruise Line International Association, que é o CLIA. Que é a CLIA. Eles projetaram, por exemplo, um crescimento de 93% até 2027. Está batendo aí na porta, 2027. Se você transportar isso para Santos, Santos terá, em 27... 1.708 passageiros com 276 escalas e 33 navios. Ou seja, dobramos em 2 anos. Porque no mundo o CLIA prevê 40 milhões de cruzeiristas. Porque o cruzeiro foi descoberto... Essa matemática que, na verdade, eu acompanho essas projeções também, Baiara, é que muitas vezes eu me pergunto em relação à oferta que a gente vai ter, porque eu acho que dificilmente a gente faz 1,7 milhões com o mesmo número de navios que a gente tem. Mas eu falei para você, são 33 navios, só que... Aí a coisa começa a mudar de figura. Um país como o nosso, você vai fazer cruzeiro o ano inteiro, não é só na temporada. Aí a gente começa a realmente mudar de figura e atender um cenário. Só para você ter uma ideia, o impacto por passageiro em escalas gira em torno de 639 mil reais cada passageiro. Gasta, deixa o dinheiro em algum lugar. Na taxa de embarque, ou seja, taxa não, gasto por embarque de passageiro, dá R$ 813 para cada passageiro. Nós temos um impacto de 546 milhões em tributos. Sim. Só com esses passageiros. Então você tem um impacto econômico de 5 bilhões em cima. É um número muito extremamente interessante tudo isso aqui. Para finalizar, Baiar, se você me permitir, porque eu realmente estourei o tempo. Quando a gente vê esse terminal pronto e funcionando, na tua expectativa? Isso é o que você está perguntando, talvez seja o menos importante. Eu vou dizer o que eu entendo como é o mais importante. Primeiro, você dá condições para o canal aprofundar 17 metros. Você protege toda a ponta da praia das ressacas, intempéries, etc. E você economiza dragagem. Por quê? A caixa que vai ser feita para atender a necessidade de 294 mil metros quadrados de chão, a draga não vai ter necessidade de ir lá fora
colocar o despejo. Ela vai jogar dentro da caixa que vai ser feita através de estacas pranchas, que vão ser uma grande caixa com estacas pranchas, que eles vão depositar o sedimento aqui, a água vai sair e vai Tira o continuar. sedimento do canal, ao invés de jogar em alto mar, Acabou. você joga na caixa. E mais, esse sedimento que vai ficar aqui é um sedimento que não é bom. É um sedimento que ele vem com metais pesados, que vem um monte de coisa. Esse sedimento ele vai ficar para sempre lá, intocável. Ele vai ficar como se fosse um cofre, vai ficar guardado. Porque lá de fora vai vir areia de ótima qualidade, que é a areia do mar. Claro. Quando eu falo lá de fora, vem lá de fora. Sim. Do alto mar. Vem a areia que vai completar, vai tapar Finalizar. esse sedimento, vai finalizar e nós vamos ter 294 mil metros quadrados de chão, aonde eu estou reservando para a prefeitura perto de 26 mil metros para fazer o que eles quiserem. Nós projetamos... Mas eu não vou deixar de perguntar quanto tempo de obra, quando a gente olha, nós estamos em 2024, a gente pode acreditar que em 2030 isso tá de pé? Mas com certeza absoluta. Então, 2030... Antes de 2030, até porque eu tô com 84. Eu quero tirar quer cortar a de fita. inauguração, quero cortar a fita de inauguração. E o primeiro cruzeiro E querer é poder. E o primeiro cruzeiro tu vai me dar de presente, vou contigo. Com certeza absoluta. Não há problema nenhum. Baiano Buzeiro, cara, esse cara é um craque, uma pessoa que, como eu disse, Enfim. aprendi muito e que, infelizmente, pelo tempo, a gente precisa encerrar. Mas eu quero que tu volte aqui. Quero que a Muito gente prazer. volte Tem muita a coisa para conversar. falar disso aqui. A gente vai aprofundar. A notícia de hoje é realmente a liberação, né, de um projeto como esse. E vou Quem dizer mais sabe? para Vai você, para acontecer. finalizar. Há uma grande diferença entre um devaneio e um sonho. Sem sombra de dúvida. O devaneio é uma coisa passageira. O sonho, se você for bom, você realiza. E você, eu disse no começo do programa, é um cara que realiza. Obrigado pela tua presença aqui, Baiar. Sempre que bom. agradeço. Sempre bom Vamos bater um papo voltar com aqui, você. Tem muita coisa para falar sobre isso aqui ainda. E nós- Detalhes técnicos, uma série de coisas. E nós vamos aprofundar. Cada etapa a gente vai acompanhar e vai acompanhar de perto. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio